Eu sou a Franciele Jacobsen, professora do curso Planejamento em Mídias Sociais e sou consultora de marketing digital há mais de 12 anos. Nesse canal no YouTube, vamos receber convidados especiais como Márcio Martins, da Trevo Comunicação, que veio participar para a gente bater um papo informal sobre comunicação integrada, e eu vou falar um pouquinho sobre o currículo extenso do nosso super convidado. O Márcio Martins, ele é graduado em comunicação social, tem MBA em marketing e especialização em branding, foi repórter nos jornais o Globo e o Dia, nas editorias Cidade, Cultura e Política, e trabalha na área de comunicação há 26 anos. Atualmente ele é sócio-diretor da Trevo Comunicação, agência criada em 2008. Márcio, então, vamos à nossa entrevista. Prazer estar conversando aqui com você e com seus seguidores aqui no canal que você está lançando e que com certeza vai ser um sucesso. Se Deus quiser. Então, Márcio, para começar o nosso papo, eu acho que é legal a gente falar sobre a importância de um briefing, que para a sua assessoria, para agências de comunicação, né, agências digital, como é importante a gente receber um documento do cliente para que esse documento importantíssimo seja compartilhado na equipe, né? Como você vê isso e você tem um modelo de briefing ideal, o que você espera receber de um cliente, como você trabalha? Então, a primeira parte do briefing, ela vem ainda na reunião inicial, quando nós estamos buscando conhecer o cliente, as demandas, quais são os objetivos, como foi a experiência anterior com outra ou outras agências. Então, essa é a primeira conversa. A partir daí, nós montamos a proposta de trabalho, né, que é uma proposta ainda inicial, onde nós sugerimos uma estratégia com base no que nós conversamos. Depois, tem sempre uma primeira reunião de trabalho. Nessa primeira reunião de trabalho, nós nos aprofundamos no que foi discutido anteriormente, e aí também precisamos saber mais, ou seja, quem são os porta-vozes da agência, se a agência tem algum problema ou já teve com um dos seus diferentes públicos, se já passou por uma crise ou mais de uma crise, né? Quais são as áreas, quais são os produtos, os serviços. E isso faz parte de um processo que a gente chama de imersão, que é mergulhar no cliente e entender quais são as demandas deles, fazer um diagnóstico para entender o que vai ser necessário em termos de ferramentas, em termos de serviços de comunicação, qual vai ser o cronograma de trabalho, porque acontece muito, às vezes o cliente vem com uma demanda e ele entende que precisa de determinado serviço. Quando nós chegamos no cliente, entendemos melhor o que ele faz e fazemos o diagnóstico, nós verificamos que não é exatamente daquilo que ele precisa. E isso é muito importante, por quê? Até para evitar, lá na frente, algum tipo de frustração, né? De repente, o cliente acha que precisa apenas de assessoria de imprensa, mas, de repente, o negócio dele não é um setor, né? Ele não está inserido num trade e que vai funcionar para assessoria de imprensa. De repente, a gente pode trabalhar com eventos, trabalhar com foco no digital, trabalhar primeiro os públicos principais que ele nunca trabalhou. Então, assim, a gente quer entender ao máximo. E o que a gente sempre diz, que eu acho que é meio que um mantra, o cliente deve pecar sempre pelo excesso. Então, ele deve passar as informações, mesmo as que ele não acha que sejam importantes, mesmo as que ele não acha que sejam necessárias naquele momento. Por quê? Caso nós não recebamos tudo o que é importante, lá na frente nós vamos sentir falta, vai ser necessário uma nova conversa. Então, esse briefing inicial, ele é muito estratégico e muito importante para o bom andamento do trabalho. No digital é assim também, né? É assim também. E eu também chamo de imersão. Então, no momento que uma proposta é aceita, né, que já tem um contrato assinado,
eu faço um diagnóstico prévio, né, justamente para apresentar a proposta. Depois, contrato aceito, tem essa imersão, que é justamente porque no caso do digital, eu tenho que receber todos os acessos do cliente, né? Então, assim, acesso às redes sociais, compartilhar conta de Google Analytics, então é uma imersão de fato, né? Que é desde receber as informações necessárias e mais, e ainda entrar já nas redes sociais do cliente para fazer um segundo diagnóstico nas redes em si, né? É realmente isso que a gente passa também. E outra coisa também que eu acho muito importante, esse briefing inicial, e é uma pergunta que na Trevo nós sempre procuramos fazer, é o que não deu certo com a agência anterior? Por que mudar de agência? Isso é muito importante para que nós comecemos um trabalho já entendendo o que nós não podemos fazer. E isso é uma linha muito tênue. Não quer dizer que a agência anterior tenha errado em algum ponto. Às vezes, em alguns casos, não houve liga, não houve sinergia, ou a agência não conseguiu entender qual era o perfil do cliente. E isso tem muito a ver com essa imersão. Às vezes a imersão é feita de forma superficial. E algumas áreas eu acho que são até mais sensíveis, como, por exemplo, áreas de clientes que atuam na área de saúde e na área de educação. São setores muito sensíveis. Você precisa ter muito cuidado com o que escreve, com o que divulga, com a abordagem que você vai usar. Outro setor que é bastante complicado e merece muita atenção é o setor jurídico, porque advogados também escrevem muito, advogados também se consideram, de alguma forma, comunicadores. Então, em alguns casos, você acaba se deparando com uma grande diferença de linguagem. E há necessidade de algumas conversas até que haja uma sintonia no trabalho que você faz, porque também não adianta você escrever, passar para aprovação e o cliente voltar sempre com vários questionamentos, com críticas. Não que haja algum erro, mas na visão dele não é a forma correta de se fazer. Então, há necessidade realmente de se conversar e saber o que não agradou anteriormente, o que deve se ter mais atenção, o que não pode acontecer de forma nenhuma. Existem palavras que não devem ser usadas, expressões que não são adequadas. A gente lida muito também na área de saúde. Eu me lembro que uma época a gente trabalhava com empresas fabricantes de implantes de cirurgia plástica. Então, para cirurgias plásticas, eles disseram logo para a gente, olha, nós não podemos usar jamais a palavra prótese, são implantes e não próteses. E aí nós recebemos essa orientação tanto da empresa alemã quanto da empresa brasileira com a qual nós trabalhamos antes. Interessante. Eu penso mesmo em relação a ter essa troca com o cliente, no caso da área de saúde, com um cirurgião plástico, por exemplo, exatamente, a gente tem todo o critério de, na imersão, fazer até perguntas frequentes, né, simular perguntas frequentes para fazer um checklist para apresentar para o cliente e ter uma aprovação prévia do que a gente vai enfrentar dali para frente, né, sempre com muito critério de que palavras, que expressões usar, como tratar, né? Em assessoria de comunicação, principalmente na parte de imprensa, nós produzimos um documento chamado Q&A, né? Então, esse documento nós já enviamos as perguntas, simulamos as respostas, principalmente em questões que sejam mais sensíveis, que em algum momento possam desencadear, gerar uma crise. Então, isso é mais comum até em eventos. No momento que nós vivemos agora, dessa pandemia do novo coronavírus, nós temos principalmente os clientes que ainda produzem algum tipo de evento, clientes que têm algum tipo de negócio com países
onde a situação é tão grave quanto a do Brasil, nós temos produzido sempre esse tipo de documento. E isso é uma garantia, né? Depois de aprovado, o cliente tem isso em mãos para que ele possa usar sempre que necessário, né? Já tem a narrativa, o discurso formulado na hora de conversar com o jornalista. Sim, perfeito. Concordo. E é muito, além de ser útil, é prático, né? Sim. Você tem o respaldo do cliente, isso é muito importante, muito importante. Verdade.